Por isso é que nós obedecemos a graça como a graça pede. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estão em Cristo é nova criatura. E todo aquele que permanece em Cristo não vive na prática de pecado. Sabe por quê? Porque se viver na prática do pecado, está sendo filho do diabo. E se morrer na prática do pecado, morreu, perdidão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E não é o que nós, da seita do sétimo dia, queremos para ninguém, não. Esse vídeo aqui vai dar pano para as mangas por aí afora. Fique conosco até o término, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá. O Edinaldo, que história é essa aí de que esse vídeo, esse tema, esse assunto, vai colocando tudo num pacote só. São os dois grandes sinais do grupo Gerais. O que a Bíblia afirma, o que a Bíblia enfatiza, que deixa bem enfatizada é que são os últimos sinais da volta de Cristo. Do grupo Gerais. Do grupo dos sinais gerais. E nós vamos ver se é o The Great One Preaching que está falando ou se é a Bíblia que vai falar. Só que antes, presta atenção, sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. E ele está distribuindo os filhos dele aí, minando igual água. Igual água. Quer seja ele ninitito, quer seja ele grandito, quer seja ele teologato, quer seja ele tenha teologato, quer ele não tenha nenhuma teologata por aí afora. Eles estão arrastando multidões e fazendo com que você não tivesse chegado ao pleno conhecimento da verdade. Não foi à toa que você caiu aqui. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Pay attention, please. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Depois eu faço a tradução de tudo, não tem problema. Sabe por que eu faço isso? Porque os nossos vídeos atravessam o outro lado do Atlântico e vai até no meio do Atlântico. E lá, ilhas e mais ilhas falam 4, 5, 6 idiomas e por aí vai. E esses pedacinhos que vai passando por aí afora, de cortes por aí afora, é para que você se desperta. Sabe por quê? Porque falsos profetas, essas porcarias, esses filhos de Satanás por aí afora, minam igual água em todo o globo terrestre. E lembra, nós somos apenas um instrumento na mão do Eterno. Não me venha com essa lenga-lenga, eu sou um artista. Ai, eu sou um grande pregador, eu tenho que ser homenageado, aplaudido por aí afora. Você tem que ser, todo dia, sempre, um instrumento na mão do Criador, do Eterno, do grandioso eu sou. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verse 10. And I hear a loud voice. Lembra que eu dei o spoilerzinho antes aí, explicando. Você que está aprendendo inglês, principalmente a você que está aprendendo inglês. Ali, ó. And I heard a loud voice. Olha só, abrevia. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Sabe por quê? Porque eles não estão de brincadeira por aí, mundo fora. E quem está por trás de tudo isso, se eu estou sendo usado por Deus, pregando o grandioso, eu sou. O evangelho eterno, eu sou o quê? Um anjo do eterno. Você está vendo a imagem do próprio Deus em mim? É evidente que não, senão você pode sentir que o Espírito Santo está me usando, mas você não está vendo o Criador. Você está vendo quem? A criatura sendo usada pelo Criador, os lábios humanos sendo usados pelo Criador. Quando você vê falsos profetas, essa lá, esses filhos de Satanás, como diz a palavra de Deus,
Mundo fora, por aí afora, seduzindo, enganando. Você está vendo ali a imagem, o próprio Satanás? É evidente que não, sim ou não? Desperta tu que dormes, porque é o próprio diabão mesmo por trás deles, outrão por aí afora, que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O que a palavra está dizendo para nós aqui, John? O que a palavra do nosso grandioso Deus está falando para nós aqui? Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Por que não acha mais? Porque para lá eles não voltam mais. Se o pai do pecado, o pai da transgressão, o pai da iniquidade, o pai da mentira, a praga, os anjos foram precipitados com ele lá de cima, já estão julgados e condenados. Não sobe mais? Imagine aquele que viver na prática da mentira, que viver sendo enganado por Satanás e morrer enganado, morrer na prática da mentira, fazendo outro pecado, falsos profetas, falsos pastores, vai colocando tudo assim num pacote só por aí afora, vai para onde se morrer enganado e perdido? Antes de Cristo voltar, ou se estiver enganado e perdido aqui quando Cristo voltar. Se estiver vivo, só vai contemplar o Criador, e vai morrer. Se morrer antes de Cristo voltar, não vai ver nem os salvos ressuscitar, porque só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o paizão deles mesmo, outrão, e para lá, vai botando tudo num pacote só com o diabão, com a diaboa, com a diabita, com o diabito, vai botando tudo com falso profetito, com falso profetão, falso profeta novo, falso profeta velho, e por aí vai. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos, é a tua salvação, é a minha salvação. O resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, é a nossa salvação. E o diabão não está nem aí para nós outrão, não. Não está nem aí para nós outrão. Sabe o que o diabão mais quer? Que as pessoas fiquem namorando Deus, fiquem namorando Cristo. Eu sou de Cristo, eu amo Cristo, eu creio em Cristo, minha fé em Cristo é inabalável. E que o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão é que você morra desse jeitão. Sabe por quê? Porque você verdadeiramente não aceitou o seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. E acreditando o tempo todo que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. Como eu falei antes, para nós fazer aqui o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, Deus ele é bom o tempo todo. Mas no dia do juízo final, Deus só vai continuar eterno como ele é, para os séculos dos séculos, com todos aqueles que foram salvos. Ele continuará com o seu amor infinito, continuará sendo bom o tempo todo com os salvos. Porque os perdidos, Matthew chapter 25, verse 41, then shall he say also unto them on his right, on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Sabe o que ele vai falar? Vamos repetir de novo em inglês mais uma vez. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quer que eu te diga uma coisa? O melhor caminho não é esse que você está trilhando por aí afora. Procurando o meio mais fácil de ser enganado por Satanás e achar que está servindo a Deus e servindo ao diabão, à diaboa, sendo enganado por falsos pastores e falsos profetas do mundo fora. Vamos lá, continuando.
E qual é o papel do diabão? Porque tem o diabão, a diaboa, porque tem o quê? Tem a prostituição. Vamos botando tudo num pacote só por aí afora. Além da prostituição espiritual, além da prostituição, grava bem, além da prostituição espiritual, tem a prostituição carnal. E lembra que todas elas não prestam. Sabe por quê? Porque se fosse bom não tinha nome de prostituição. E lembra, quem é a mãe da prostituição, quem é a mãe da promiscuidade, quem é? Que está em Apocalipse, quem é? Quem é? Apocalipse capítulo 13, verso 1. Bota assim, resumindo, Apocalipse capítulo 13, o capítulo todinho, quem é? Deixa nos comentários para o The Great Preaching, que o The Great Preaching talvez não sabe nem quem é essa igreja mãe da prostituição por aí afora. É porque o The Great Preaching é bem novito, bem pequenito, vai botando tudo num pacote só por aí afora. Meus irmãos, pegou que Satanás, seus anjos, falsos profetas, falsos pastores, quer sejam eles mirim, quer sejam eles grandes, quer eles tenham teologatas, quer eles não tenham teologatas, que nenhum deles, a partir de hoje, que não te seduz mais. Que não te seduza mais, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos parar a palavra do nosso Pai? Ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos? Esse camarada aqui, ó, quando fala assim, ó, quando fala aqui, ó, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Meus irmãos, você está aprendendo inglês, você pode falar aqui, ó, and the dragon fought and his angels. Você pode juntar todos eles como eu junto aqui, ó. Aqui, ó. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Fought and his angels. Fought and his angels. Não tem problema, dá no mesmo, abreviado. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, sabe por quê? Continuando, sabe por quê? Porque esse tema aqui ele vai ficar um pouquinho extenso. Não muito extenso, que eu vou fazer aqui, vou tentar dar uma abreviada nele. Olha nos meus olhos aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 4. Vamos ler o verso 3 e 4. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Presta atenção, qual foi a pergunta? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Na tua Bíblia pode estar uma afirmação ou na tua Bíblia pode estar uma interrogação, mas a resposta do nosso Eterno, quando estava aqui habitando em um corpo de carne, sentado no Monte das Oliveiras, foi, verso 4, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque se enganar, lembra Apocalipse capítulo 12, verso 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Nós somos esculachados como uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Mas eu vou deixar esse spoiler aqui para mim dar no final do vídeo, para mim fazer o fechamento no final do vídeo, da seita maligna e perigosíssima. Eu vou deixar para o finalzinho, para ficar bem beautiful. Vamos lá. Continuando. Aí verso 5. Verso 5. Jovens, você pode começar o tema abrindo logo bem em cima do tema, da ferida do tema, ou você pode dar um spoiler indo para lá, para cá, fazer a introdução
E já colocando também tudo alinhadão, não tem problema. Lembra que eu não noto sermão, eu não escrevo sermão. Sabe por quê? Porque é tudo guiado pelo Eternão. A única coisa que eu faço é anotar livros, cartas, capítulos e versículos, muitas das vezes eu nem noto. Não é querendo ser o tal, isso, aquilo, sabe por quê? Jovens, principalmente para vocês, para encorajar vocês. E eu sempre estou falando aqui, ó, a vocês que têm vontade, o desejo de receber o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar, eu sempre estendo as mãos para o alto, em direção a vocês, e receba o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar a palavra do Eterno. E lembra, se pegar, se colocar a mão no arado, não volte atrás. E vamos pregar o segundo advento de Cristo. E lembra que a Bíblia ela é para ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Quer alguém concorde com você ou não, sendo guiado pelo Eternão, não tem problema nenhum. Amém? Vamos lá. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 5, Mateus capítulo 24, verso 5. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome dizendo, perdão, meus irmãos, também não tem problema se errar, perdão, meus irmãos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É poucos os que vão ser enganados? Não. E lembra que falsos profetas, filhos de Satanás, bem antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo aqui. E lembra que os anjos de Satanás também é bem antes de existir. A humanidade aqui. Você pode distorcer, você pode não distorcer, você pode escrever o que você quiser por aí afora. Você pode falar, porque lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá, Satanás já existia bem antes deles, isso, aquilo, outro. Primeiro, Satanás e seus anjos é muito mais antigo do que essa terra. Grava bem o que eu estou te falando. Satanás e seus anjos é muito mais antigo do que essa terra. Você pode até colocar assim, ó, são mais antigos, não me importa, porque o português aqui é arroçalhado. E sabe o que eu tenho para dizer no meio de tudo isso? Que ele nunca brincou de ser mal. E quer que eu te diga uma coisa? Ele não matou ninguém para ser expulso lá de cima. O que a Bíblia afirma, nós vamos entrar na Bíblia. Ele não estuprou ninguém. Vamos ver dentro da Bíblia qual foi o pecado de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pega aqui para a glória de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O que o verso 13 fala? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Ele pecou aqui? Não, verso 13. O que foi? Brotou em Lúcifer, só o quê? O desejo dele está acima das estrelas de Deus e ter o seu próprio trono. Dá para você ver o tamanho do problema? Matou alguém, estuprou alguém, falou mal de alguém? Não. Só no íntimo dele, no coração. Lembra
Presta atenção para a glória do nosso Pai. Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe por quê? Porque ninguém vai passar batido na presença do Eterno. Nós somos melhores do que Lúcifer? Será que nós um dia já exercemos a profissão de Lúcifer? O querubim da guarda, o querubim ungido. Lindo, belo e maravilhoso. E lembra que até a porta da graça se fechar, até Cristo voltar, ele se transformará em um anjão lindão e bonitão, porque ele não foi criado diabão, ele foi criado, foi o bem, só que ele se corrompeu, como a palavra de Deus assim o afirma, em Isaías capítulo 14, verso 13. E vamos lá, o que a palavra do nosso Pai continua falando aqui, ó, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí? Pegou a fita? Agora vamos ver como ele era um anjão lindão e bonitão, bem bonitão.